Começa o nosso novo produto, podcast da Câmara, que ainda não tem nome. Bainho, vereadores, Jairo, pessoal da Câmara, precisamos de um nome para o nosso podcast. Ainda estamos sem nome. Aí já. Vamos lá. E hoje a gente traz o Bainho aqui. Tudo certo, Bainho? Certo, boa tarde, bom dia, boa noite, não Boa sabe. noite, a gente não sabe, né? O horário que É o horário que as vendo, pessoas né? vão assistir, Não né? tem horário bom da Cumprimentar, internet, não bom, tem horário para assistir. Isso aí é legal. Rodrigo, Jairo, né? Todas as pessoas que estão nos assistindo nesse novo produto aqui da Câmara, para a gente estar falando um pouquinho de uma maneira um pouco mais, tirando um pouco a formalidade de uma sessão, mas conversando num bate-papo mais diferente aí sobre as questões que a gente vem trazendo para a Câmara aí junto com vocês aí. Obrigado pela Exatamente. participação. Perfeito. Tá aí também o Jairo, preparadíssimo. Vamos lá, né? Vamos para as perguntas. O que a gente tem para hoje? Qual vai ser o nosso Eu tema, acho então? que quando eu vou escrever as matérias, a gente vai fazer as nossas matérias aqui na imprensa, a gente acaba colocando Jonatas Maia Bainho, né? Porque muita gente, de repente, Jonatas Maia não conhece, mas conhece como Bainho. Onde é que vem esse apelido, Bainho? Como é que surgiu o Bainho na tua vida? Então, né, a gente, desde o primeiro momento que a gente se colocou à disposição para ser candidato, né, a minha primeira eleição que eu participei foi em 2020, eleição para vereador. Já participei da eleição de Grêmio Estudantil, mas nunca deixei de levar esse apelido. Meu apelido eu tenho desde 1 ano de idade. O que significa o Esse Bainho? apelido ele foi dado por um tio, irmão da minha mãe, né, Jamil. O José Janir, a gente chama ele de tio Jamir, né, chamava, né, infelizmente ele faleceu. Mas foi justamente porque a minha estatura, né, não sou muito grande, né, e ele começou a me chamar de Bainho, e assim foi algo que pegou primeiro onde eu morava, com o pessoal, os parentes, Você é de Caçador? tios. Sou de Caçador, natural, nascido e criado aqui nessa terra linda, e com os parentes, primos, dali foi para a pré-escola, né, da pré-escola para o ensino fundamental, do fundamental para o ensino médio, do ensino médio para a faculdade, e agora na faculdade para vereança, e assim foi. Virou quase que o nome. Hoje tem muitas pessoas que não sabem que meu nome é Jonatas, né? Inclusive pessoas que têm o convívio mesmo, para falar assim, que chamam pelo nome, são pouquíssimas pessoas mesmo. É pai, mãe, a minha avó, né, há poucos dias ela faleceu, ela falava, teu nome é Jonatas, você não foi batizado como Bainho. Bainho. Ela sempre falava isso aí, tem até um vídeo dela. Mas foi inclusive hoje pra mim é um motivo de alegria, porque era um tio que eu me dava muito bem, né? O tio Jamir era uma pessoa assim que foi embora de Caçador, na época que não sei se vocês lembram, que tinha gente que colecionava cartão telefônico. Eu era um desses. Eu também, confesso. Eu colecionava esses A cartões. gente até lembra da idade com isso, cara. Começa a vir a nostalgia, né? Exatamente. Eu colecionava também, e esse meu tio, como ele morava em Florianópolis, ele era um mestre de obra, pedreiro de mão cheia. Chegou a ser pedreiro do Guga, né? Então ele morava em Florianópolis, e daí ele ligava pra minha avó bastante. E ele trazia esses cartões que ele usava lá toda vez que ele vinha no final do ano, e eu colecionava. Então a gente tinha um relacionamento muito bom, né? E acabou falecendo, vítima de um câncer. Então pra mim hoje é de certa forma, uma homenagem. A gente, né, não me importa, nem um momento me importa com o apelido. Pessoas às vezes acham, posso chamar de Bainho, não fica ruim. Cara, eu fui citado Bainho em tanto lugar, assim, Assembleia Legislativa, meu amigo Bainho que tá aqui mesmo. Então isso pra mim até é motivo até de orgulho, né? E se você for notar, você já notou? A nossa cidade é uma coisa incrível na época da eleição. Eu acho que uma das melhores partes da eleição é ver o nome do candidato. Gente, nome de sai urna, cada né? coisa. O nome de urna é uma coisa fora de série. Coisa bem caçadorense mesmo. Nós temos aqui na Câmara, né, o Bainho, o próprio Lilo, né, O Alcidir Lilo. Ferlim, muita gente não conhece. Nosso vice-prefeito era vereador Ficali, então Temos o Fabiano pega do muito, Guincho. né, Fabiano do Guincho, pega Tem. muito, Se né. olhar aqui, Quem mais a já passou bancada por- nossa aqui tem o Marquinho da B4, o Bainho Marquinho da e B4. Soró. Exato, Soró é outro exemplo, Soró. né, Paulo Nazário, às vezes as pessoas não conhecem, né, porque pega realmente, né. Sim, é um apelido que bem diz, se você se implicar é pior. É pior. Eu não É tive nem verdade. com um ano eu nem lembrava, né? Então ficou. E você, para a vida pública, para a política, surgiu muito também a partir desse movimento da direita, né, Bainho? Você é uma das pessoas, quando falam, né, na questão do movimento da direita, é referência. Como é que você, como é que surgiu essa mobilização? Como é que você se inseriu nesse movimento, essa identificação com a direita? Se for ver, hoje é muito difícil um candidato realmente que realmente defenda É muito forte, né? O Brasil hoje está muito Tá polarizado, né? Entre polarizado, esquerda e direita, exatamente, né? está muito polarizado. Ou você é de esquerda ou você é de direita.
E realmente, às vezes isso te faz ser rotulado, Sim. né? É 8 e 80, da né? vontade. Você é amado e odiado, né? Exato. Como é que é essa? parte? Na verdade, assim, lá atrás, né, quando iniciou as primeiras manifestações na cidade, iniciou em 2013, na época tinha, não é só por 20 centavos. Verdade, teve uma bem grande, né? Na época a gente participou aqui, na época quem puxou essa manifestação, na época o então vereador, que hoje é prefeito, Alencar, estava à frente dessa manifestação, nós participamos dela, que foi na ele que começou o impeachment da Dilma. Né? E dali em diante começou a nascer um movimento mais voltado à política conservadora, do conservadorismo. Né, o pessoal começou a acompanhar um pouquinho mais, começou a existir aluno do professor Olavo de Carvalho. Sim. E se iniciou um movimento onde se tinha uma liderança que se colocava à disposição como um pré-candidato à presidência da República. Isso não tenho nenhum tipo de medo de falar, até porque é o meu posicionamento. Defendo a política de direitas, os ideais que a gente defende lá atrás é os mesmos hoje. Né, a questão da liberdade, do conservadorismo, do patriotismo, da família, Deus. Né, e desde 2014 nós já queríamos que a direita tivesse um candidato que era sim o Jair Messias Bolsonaro, que era um deputado de baixo clero, que ninguém conhecia, estava sozinho lá, sempre oposição, lá no Congresso. Acabou não acontecendo, veio toda aquela reviravolta da Dilma ter ganhado a eleição em 2014. Mas naquela época o Bolsonaro era bem desconhecido. Né? Poucas pessoas conheciam. Vem algumas vezes em algumas cidades, algumas pessoas já falavam, mas ainda não se tinha esse movimento tão forte como se iniciou a partir de 2017, no pré-ano eleitoral, quando ele se colocou à disposição, começou a aparecer mais. Nessa mesma época, né, a gente tem, eu lembro que o Daniel, que hoje também é uma das pessoas que sempre defendeu esses movimentos comigo, ele formou, na época, ele fez 28 grupos do Bolsonaro SC, do 1 ao 28. Inclusive, desses grupos, hoje a gente tem muitas pessoas que são deputados, que saíram desses grupos, que começou a se desenvolver no Estado isso. Na época, a gente tinha uma página em Caçador, que era Bolsonaro Caçador. Chegou a ter 20 milhões de pessoas que eram atingidos pelas publicações. Tinha 110 mil seguidores nessa página. E ali começou um movimento da internet ser incluída numa campanha eleitoral, que foi como o Bolsonaro se elegeu em 2018. O Bolsonaro se elegeu na internet. Na internet, com uma live, uma luzinha, um celular. Ele fazia, toda quinta-feira, né? Ele fazia tinha essa live dele ali. E nós começamos a fazer as movimentações aqui em Caçador, movimentações de rua. Começamos a ver que talvez o caçadorense em si, na grande maioria, ele é conservador, é uma pessoa de direita. Talvez ele não saiba nada sobre o Olavo de Carvalho, é aquele conservador nato, por natureza. Eu não discuto com roqueiros. Tipo isso aí. O pessoal começou a ir pra rua, começou a fazer manifestação, né, assim, um governo que tinha caído, que era o governo da Dilma, então estava na época o Michel Temer. A insatisfação já estava no auge. Muito grande, Exato. Inclusive com números parecidos economicamente que a gente está chegando hoje, a gente está falando de taxa Selic e tudo mais, que descontentavam o brasileiro. E vem uma outra via, que fora do padrão, fora do sistema, que era forte, né? Jair Messias Bolsonaro se apresentando, e daí toda aquela operação Lava Jato acontecendo. Né? Aquela coisa. O Bolsonaro é aquela coisa, ele é meio o tio do churrasco, né? Ele chega com aquele jeitão dele, com aquela coisa meio turrona, e no fim acabou levando. E é um cara desse jeito. Eu tive a oportunidade de conhecer, de estar numa mesa conversando, que nem eu estou com vocês aqui hoje, por algumas horas. E é exatamente isso aí, é o tio do churrasco, é um cara carismático, gente boa, é aquele cara que é 880 também, né? E esse tipo que conquistou o voto do brasileiro, e daí até então, 2019, assumiu a presidência, e aí começou então o governo, né, nomeou os ministros, tudo tecnicamente, e tudo aquilo que a gente viveu. Ali em diante, a gente, em 2016, eu já tinha decidido, eu tinha um convite para ser candidato a vereador, mas eu não me achava preparado. De 2016 até 2020, eu comecei a entender o que era política, comecei a me aproximar principalmente da LESC, que é uma das coisas que foi um destaque muito, que é a busca de recursos. Eu nem sabia fazer um ofício, chegava lá e pedia. Isso em 2019, eu me matriculei na escola do Legislativo para entender alguns cursos específicos dentro da gestão pública e me aproximei, principalmente com 2018, acabou elegendo muitos deputados e candidatos que a gente conhecia. Essas pessoas abriram portas de gabinete justamente para atender as demandas nossas, sem mandato. Não tinha mandato, não tinha ligação nenhuma. Até 2020, quando aí veio a primeira candidatura minha a ser candidato a vereador, né? É o network, 2020, né? A preparação e o network. Exatamente. É isso que faz um político
E em 2020 você já fez uma grande votação e não entrou por um detalhe, né, Bainho? Foram poucos votos que faltaram pro Bainho estar na Câmara. 2020 foi, assim, uma experiência incrível para mim, porque a gente fez uma campanha já trazendo algumas coisas que nunca ninguém trouxe, uma inovação. Primeiro usando muita rede social já, vendo o projeto do Gabinete Móvel, que era a nossa Kombi. Apresentamos essa ideia, o pessoal abraçou, gostou. E aqui na nossa cidade o pessoal tem muito isso. Não, tem que ir a primeira vez para ver como é que é. E na primeira vez a gente fez 697 votos, né? Foi o 11º mais votado, mas devido à legenda partidária, por 10 votos a gente acabou não atingindo. Chegou a assumir um período... 30 dias, em 2023 a gente assumiu 30 dias aqui, o então vereador na época, Moacir D'Agostini, se licenciou 30 dias, a gente conseguiu assumir, né, durante esse período aí, para ter essa primeira experiência no Legislativo, né? Você concorreu pela União Brasil na época. Na época era Democratas. Democratas, né? Isso, depois que virou transformou em União Brasil. Eu estava no PSL, o PSL acabou... Tanto que o Bolsonaro saiu do PSL, aí aqui em Santa Catarina também teve problema. Então quem era mais voltado, né, ao presidente Bolsonaro também acabou se desligando. E nós perdíamos aqui o partido se acabou, não teve nem candidato, nem não concorreu. E a gente acabou achando um outro rumo. Na época, daí eu recebi o convite do então vice-prefeito Alencar para concorrer pelo Democrata. E a gente falou, vamos encarar o desafio. Foi o primeiro desafio que a gente teve, a experiência. Que às vezes as pessoas acham, mas perdeu por pouco, mas... E eu acho que foi um reflexo depois na outra eleição, porque muitas pessoas falaram, na próxima vai, conta comigo de novo, e, bom, a gente praticamente fez mais do que o dobro de votação, assumindo daí então uma pasta importante do município, e como dizia o ex-prefeito Sala, a melhor política é o bom trabalho, eu me peguei muito nisso, né? Exato. Então foi 4 anos desse ritmo. Perfeito. E aí você foi para a secretaria, né, também... conheceu o trabalho que é realizado pelo Executivo, né, esteve no Executivo e agora no Legislativo. Como é que é essa visão? É diferente? Justamente essa parte. O que, para você hoje, o que você acha que seria o teu diferencial? Teria sido melhor ter entrado primeiro no Legislativo e depois para o Executivo? Ou o Executivo antes do Legislativo te ajuda mais? Como é que você vê isso? Consegue entender também daí o lado do Executivo? Eu falar pra você que uma vez eu falei isso aí, eu comentei isso aí já, que se fosse pra mim escolher o que teria que acontecer, eu queria ter perdido de novo. Exatamente isso. Tem um ditado que diz que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Eu acho que eu entendi, em vários momentos que eu estava na secretaria, eu entendi que eu tinha uma missão ali. Que eu tinha que estar ali, sabe? Eu acho que essa minha experiência que foi dentro do Executivo, que é totalmente diferente, e eu falo isso porque eu sempre bati muito na tecla que eu me preparei para estar dentro da Câmara, né? Falava isso na campanha de 2020, mas na teoria é uma coisa, na prática é diferente, sabe? E quando eu assumi uma secretaria, numa pandemia, uma secretaria de esportes, que lida com evento, com contato direto com as pessoas, você não podia fazer nada. Você não podia fazer nada. Cultura, mesma coisa. Turismo, mesma coisa. E aí você senta numa cadeira, só tinha eu. No primeiro momento, eu que tinha subido, não tinha mais ninguém na secretaria. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Mas eu lembro, tinha vários programas, várias ideias ali que surgiram na questão virtual, né? Aí começou, a gente usou muito essa questão. Sempre gostei muito da rede social, então para mim foi muito fácil de lidar com as ideias novas, mas implantar é um pouco diferente, é um pouco mais burocrático, é moroso, o processo dentro da gestão pública é diferente. E eu vinha da iniciativa privada, por uns momentos você quase adoece, sim, fica ansiado, você começa, mas era diferente, na minha empresa era desse jeito, a gente fazia assim. Mas é diferente, né? Você quer trazer iniciativa, que sonho seria a iniciativa pública, a iniciativa privada ser algo parecido, mas é diferente, mas se dá uma experiência muito grande. Eu lembro que a gente trouxe o FEMIC, na época a gente, né, reformulou o FEMIC, trouxe novamente e fez ele na modalidade online. Aí eu lembro que foi assim, ele acabou 1 hora antes de dar aquele apagão dos 4 dias aqui. Sim. Foi assim, dali em diante levou, depois, graças a Deus, a pandemia acabou, a gente conseguiu começar a fazer os eventos presenciais e ele virou presencial e hoje é um sucesso. A live com os artistas, a gente não tinha aniversário da cidade, chamamos os artistas, a gente vai valorizar vocês aqui, vamos fazer uma live aqui, né, respeitando os protocolos. Quando começou a vacinação, começamos a usar o pessoal da secretaria para auxiliar na vacinação, o pessoal que estava lá no Parque das Araucárias, o pessoal que não conseguia se deslocar no Parque das Araucárias, começamos a usar, foi usado primeiro o ginásio do SESI, depois a gente liberou o ginásio do estadual. Aí no estadual o pessoal começou a utilizar para se vacinar quem não conseguia ir com carro.
Então foi todo o processo dentro da secretaria, apesar das dificuldades, a gente conseguiu trazer alguma coisa diferencial. E depois, aí, quando a gente conseguiu fazer a liberação, quando os eventos estavam liberados, a gente, né, teve daí depois acabou saindo o turismo, a gente lançou a primeira rota turística da história do município, que foi a Rota das Cachoeiras, né, em 2021. Né, depois o turismo acabou saindo na reforma de 2022, foi para o desenvolvimento e a gente ficou como lazer. Não mudou muita coisa porque o lazer a gente já tinha incluído, né? Trabalhamos muito a questão dos idosos, das mulheres, então era uma secretaria muito ampla, né? Apesar que ela tinha é um orçamento que é menor, a gente tinha algumas dificuldades, né? Muitas das vezes a gente teve muitas demandas que foram trazidas para essa casa e a gente vinha, né, e começava a entender um pouquinho do processo legislativo também, nós como executivo. Hoje a gente está aqui, eu digo que sim, que hoje o diferencial que a gente tem é justamente ter o entendimento e também o bom senso. Muitas das vezes a gente sabe, a população cobra muito aqui. E nós, como vereador, eu gosto de estar junto com a população. Né, o meu projeto Gabinete Móvel é consequência disso. Você está na rua, está conversando com as pessoas. Tem que fazer tal coisa, tem que fazer uma obra lá. Talvez se eu não tivesse esse entendimento do executivo, eu teria uma outra visão hoje. Não, isso aqui é fácil de fazer, é tranquilo, vou indicar e vai acontecer. E às vezes não é assim, é uma coisa que tem que ser estudada, é uma coisa que necessita de um processo licitatório, de um recurso maior. Né? A resposta sem esse conhecimento fica muito vazia. Exatamente. Acaba frustrando as pessoas. Né? Exatamente. Então, assim, lá dentro a gente tinha nossas ferramentas como executivo e aqui a gente também tem, dentro da prerrogativa que a gente tem do cargo de vereador, as ferramentas que o legislativo nos proporciona. Né? Que foi a questão, um dos problemas que a gente vai discutir aqui, que é a questão das estradas do interior. Sim. Que veio então as ferramentas que nós tínhamos. O que era? Uma audiência pública. Que a gente... Exatamente, agora entramos ali nessa questão da audiência pública. Antes, eu gosto de voltar muito nessas questões assim do passado, quando a gente não está dentro do sistema, a gente tem uma visão, dentro do sistema a gente tem uma visão completamente diferente. Mas assim, as audiências públicas, esse ano tem saído bastante, né, Jair? Tem saído bastante. Os vereadores têm chamado a comunidade, né? Nós já tivemos a audiência pública de Taquara Verde, né? Que na verdade foi uma sessão itinerante, né? Comunitária. A gente levou a estrutura. Bacana. A questão, né, dos alagamentos. Tivemos aí das estradas do interior, as orçamentárias, né? Que também é importante, né? Do quadrimestre. Teremos logo a questão da UTI neonatal também, né? E outras que estão planejadas. Então a gente vê que os vereadores estão trazendo a comunidade para debater esses problemas, que é importante, né, Bainho? Eu sempre falo assim que, isso no primeiro vídeo que eu gravei de campanha ainda, gestão participativa, empatia e muito trabalho. Gestão participativa, você conversa com as pessoas e entende o lado delas. A empatia, você se coloca no lugar delas, e se o problema fosse comigo. E o trabalho cabe a nós, fazendo isso. E desde o início a gente, né, falando agora especificamente das estradas do interior. Não estou falando nem no início da legislatura, estou falando depois das eleições. De onde que veio essa motivou, né? O que te motivou? A gente sabe, né? A gente está aqui, né? Eu estou há um ano, o Jairo está há muito mais. A gente já viu as demandas das estradas do interior, as necessidades, e é uma questão muito constante. Mas o que te levou para essa necessidade agora? Então, dentro das bandeiras que a gente traz, junto ao que a gente defende como uma política de direita mais conservadora, existe também a questão da defesa do nosso agro. Isso a gente sempre deixou muito claro, e isso me aproximou muito das comunidades. Na secretaria a gente tinha um contato com ela já, né, referente muito à questão do esporte, muitas comunidades que têm times e tudo mais. Turismo rural. Então, assim, a gente nunca perdeu essa ligação. Então, muitas das vezes essa demanda já acabava chegando para nós, e a gente fazia a interlocução entre Secretaria de Esporte e Secretaria de Infraestrutura para que se deixasse de uma maneira melhor as estradas e tudo mais. Já tivemos casos que o nosso ônibus do esporte num turismo rural acabou tendo problema com as estradas, isso ainda na gestão passada, que eu fazia parte da Secretaria. Então a gente já entendia já como que estava essa situação. Ela acabou piorando e a gente, como vereador, acabou sendo chamado. Quando eu atendi a primeira comunidade, né, como vocês sabem, eu trabalho de uma maneira em que a minha rede social acaba sendo o meu portal da transparência, onde eu utilizo como uma ferramenta para mostrar onde estamos e o que estamos fazendo. E quando a gente posta um story numa comunidade falando de um problema que existe na outra, as pessoas acabam, aqui na minha linha também tem, aqui também tem, aqui também tem. E a gente foi recebendo 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, mas tem 22, então praticamente 100%.
começamos a entender que era um problema macro, não era só num lugar. Chegamos aqui nas primeiras sessões, em fevereiro, descobrimos que outros vereadores tinham mais lugares que também eles acabaram indicando, começou a ser uma ferramenta de debate aqui e de indicações. Entendemos que seria o momento de conversar com o Poder Executivo. Conversamos no primeiro momento com o secretário para entender como é que estava. Beleza, conversamos com o prefeito, existia uma ideia de como seria feito, primeiro paliativo e tudo mais. O secretário nos atendeu a ponto de ir conosco em alguns lugares, em loco, acompanhar. Mas chegou o momento que eu entendi que a gente precisava que essa mensagem chegasse diretamente a algumas pessoas e que essas pessoas também demonstrassem de uma maneira que hoje a gente está falando que o nosso agro aqui ele arrecada em torno de 112 milhões no último ano. Muita coisa, né, Bainha? Então representa muita coisa. Então a gente e não é só isso. Às vezes as pessoas ficam, mas vai escoar a produção na safra, o caminhão encalhou e tal. E a rotina, porque assim, hoje tem muita gente, nós moramos numa cidade que não vai para São Paulo, às vezes o cara faz 30 km para trabalhar. Aqui em Caçador, vai numa comunidade aí, é 7, 8 km. O cara às vezes tem uma casa que já é de campo, mas ele trabalha aqui, num banco, numa loja, ele tem que vir com o seu veículo. Esses relatos a gente também recebia. Estragou meu carro, deu uma valeta, fez isso. Então eu vi que ele era um problema que a gente precisava discutir e fazer a várias mãos. Então a gente, né, fez o requerimento da audiência pública e conversou com as pessoas. Agora vocês precisam ir lá também, porque vocês têm voz dentro da Câmara. Houve essa mobilização. Fazer essa presença. Exatamente. O pessoal vem aqui, eu acho que, né, praticamente a casa lotou, né? Assim, só o pessoal entender também a questão da audiência. Você pediu a audiência para referente a essas estradas. Mas essa audiência foi gerida por qual das comissões? Como é que é essa parte? Precisa então, tem a comissão específica. pela comissão, foi, né, exatamente, a gente fez então o requerimento, né? Aí volto a falar, a gente usou as ferramentas legislativas que a gente tinha, né? Muita gente está fazendo indicação. A gente foi pelo lado da audiência, justamente para quê? Vamos trazer o pessoal para a Câmara, vamos discutir isso aí de uma maneira em que estejam presentes as pessoas, não só que apresentam os problemas, mas as pessoas também resolvem os problemas. No caso, o Poder Executivo, planejando, verdade, né? E a gente, eu falo assim, mas você fez isso aí como líder do governo. Como líder do governo, eu tenho certeza, eu falo isso aí, o governo tem total vontade de resolver o problema. Então, quando veio o secretário da infraestrutura, eu conversei com ele, você apresentar um cronograma, né? O que você fala para mim, tem umas máquinas chegando, né? Porque na sessão eu comentei até, se a gente precisar ir atrás de recursos, a gente, né, algum deputado vai destinar uma máquina, o que a gente puder auxiliar, que é a harmonia dos poderes, né? Então a gente fez esse requerimento na sessão, todos os vereadores aprovaram esse requerimento, aí foi então, né, o presidente solicitou, o presidente da Comissão de Urbanismo, Infraestrutura, ali, que era o vereador Rubiano. Quem são os outros? O Soró, o vereador Soró, relator, e o Cidir Ferlinho Lilo, né? É um membro, são esses três que fazem parte, né, que já marcaram, né, prontamente ali já, foi muito rápido, inclusive, já foi no mesmo mês ali, para que a gente pudesse discutir, justamente para que um pouquinho ainda da safra, talvez, aí a gente conseguisse deixar alguma coisa em dia. E houve uma mobilização muito grande, praticamente todas as comunidades representadas, né, Bainho? A avaliação que você faz, então, né, dessa audiência, deu para ver que realmente é uma demanda muito importante e que fazia a partir dessa audiência pública? Eu acho que as pessoas mostraram a força que elas têm, né, a mobilização, praticamente todas as comunidades aqui representadas, uma audiência que durou 3 horas, né, terminou 10 horas da noite. Muitas pessoas, né, se colocaram à disposição como oradores para trazer a situação, foi discutido, foi feita uma ata disso, foi registrado esse momento. A gente teve uma resposta do Executivo referente às ações que estão sendo feitas e o que vai ser feito. Teremos agora um relatório que a gente vai receber aqui da Câmara, como vereador aqui na Câmara de Vereadores, desse cronograma para entender qual comunidade vai ir, qual que vai ser, cascalhamento, patrulhamento, alargamento de via. Tivemos a colaboração dos próprios agricultores que se mobilizaram e também fazer a parte deles. A nossa parte a gente vai fazer as roçadas. Precisa passar máquina, então eu acho assim que ela foi muito positiva e mostra também a questão do diálogo, de a gente estar trazendo isso aqui. Porque às vezes as pessoas, vai trazer gente aqui para dar-lhe pau. A gente está aqui para ouvir críticas, sugestões e para a gente ser a voz da população. Se a gente não dá a voz da população, daí pode sair dessa cadeira. É engraçado isso que você acabou de falar, porque o vereador está trazendo, né, as comissões e as necessidades à audiência pública. Ele literalmente está
querendo e pedindo para as pessoas virem aqui para reclamar para ele, às vezes dele e às vezes da administração, da prefeitura. Então isso já é um grande risco. Então para o vereador fazer isso e para a gente tentar incentivar que as pessoas venham, já é uma coisa importante. E a gente quer a casa do povo, né? O povo tem que estar presente. Agora sim, uma coisa que eu notei e achei bem interessante foi a presença dos secretários, a voz dos secretários, né, que vêm ali também, fazem uso da palavra, e muitas coisas vêm nas falas dos secretários e das pessoas que entendem do assunto, as questões de o público está aqui, faz a sua solicitação e já houve também um retorno de por que às vezes aquilo não é possível. Sim. Eu acho isso uma coisa muito dinâmica e muito importante para as pessoas, muito prática. Porque às vezes assim, faz a indicação, vai para o secretário, responde aqui, a gente responde à população. Mais ou menos isso. E fica esse círculo. Ou às vezes você faz um vídeo mais polêmico, né? Quando você cobra de uma maneira mais incisiva, ou você vai fazer o vídeo lá cada um tem uma maneira de legislar, cada vereador tem seu jeito. E às vezes a população mas deu atenção, tudo bem, mas não resolveu. O problema está ali ainda. A gente fez todo esse movimento. Se não resolver o problema, ninguém vai lembrar dessa movimentação. Muito pelo contrário. Então assim, a gente tem que chamar. A gente sabe que vai vir crítica, a gente sabe que vai vir sugestões boas, sugestões ruins. Precisa fazer o filtro, mas o foco inicial é resolver o problema. A gente chegar aqui no ano que vem, como foi falado ali por uma das pessoas que usaram ali, e ter o mesmo problema, a gente falhou. Alguma das partes falhou. O Poder Legislativo, eu acho que usou todas as ferramentas que tinha. O Executivo entendeu, eu creio, com a quantidade de gente, e até eu quero enaltecer uma parte do Executivo, que os secretários praticamente... Todas as sessões, pelo menos um secretário está aqui. Exatamente, tem essa participação, né? Estão participando, estão escutando os vereadores, né? E isso é importante, porque nós aqui como voz e para-choque, né? Porque a gente está aqui no meio. O povo traz para nós, votei em você, você é a minha voz lá dentro. E com razão. Nós levamos esse problema a quem resolve, quem executa, o Executivo. Então, eles estando aqui, muitas vezes as indicações eles já escutam, né? Para resolver já no outro dia, antes de chegar a indicação em si, lá impressa para ele, né, para ele responder ou dar um direcionamento. Então isso é importante. E na questão da audiência pública, você ainda tem as pessoas que são quem realmente está precisando, você tem quem resolve, você tem instituições, pessoas que representam, como foi o sindicato explanou aqui, o potencial que o agro tem e tudo que ele representa e os problemas que existem. Então eu considero que foi muito positiva essa audiência e vou considerar mais positiva ainda se nós chegar no que vem e não precisar fazer outra. Que a safra flua tranquilo e a gente consiga ter estradas de qualidade. Eu quero entrar exatamente nesse ponto da conversa. Agora temos ali, temos várias reivindicações, várias indicações, os próprios secretários falaram sobre as suas necessidades, maquinário, pessoal e tudo mais. Até o Ficali, nosso vice agora, que foi nosso vereador no passado, nosso parceiro. Falou que ele realmente põe a mão no fogo pela equipe, o pessoal lá consegue executar e resolver. Então aí, quais são os próximos passos agora? Quais são as dificuldades da prefeitura? Quais são as soluções que provavelmente vão acontecer? Eu acho assim, o primeiro passo é a gente receber esse cronograma, como foi apresentado. O cronograma a gente tendo é meio caminho andado. Porque nesse cronograma, pelo menos eu espero que ele chegue assim, mês de maio estaremos iniciando na comunidade da linha Rio Bugre, com previsão de término, dia 1º, termina, estou só dando um exemplo, não sei se vai ser assim, termina dia 15. No dia 16 nós iniciamos, como está ali no Bugre, o Conde, que já é do lado, uma frente de trabalho. A outra frente de trabalho vai estar lá na linha Ortiz, que é do outro lado, que eu acho que seria interessante você não estar, tá com uma aqui, tá outra aqui, tá com uma aqui, tá com outra aqui. Você consegue atender dois lados. Vamos torcer também para que a manutenção diminua. Realmente a manutenção estava muito grande, algumas já saíram da oficina. Nesse meio tempo também, a gente gosta de tentar ajudar da maneira que a gente consegue. Eu tive uma viagem que eu fiz a Florianópolis há poucos dias, onde uma retroescavadeira eu falei pro nego que eu já garanti. Conseguimos recursos para a gente conseguir uma. Falei, é pouca coisa? Mas ajuda. Ajuda. E cada um fazendo a sua parte, a gente consegue ter resolução desses problemas. Então, o maquinário. A prefeitura também tem mais 2 máquinas que ela está adquirindo nova. Porque às vezes a renovação de frota ela é importante, porque às vezes a manutenção acaba ficando muito cara. Se você somar a manutenção, dá o valor de uma máquina nova. Então foi discutido isso aqui também.
Me chamou a atenção a questão da parceria público-privada, conversar com as empresas. Tenho certeza que as empresas que utilizam na extração do Pinus e tudo mais vão auxiliar nessa parte também. E parcerias públicas-privadas sempre são, né, parcerias de sucesso. Bem-vindas, né? Exatamente. E você também está elaborando um meio de você estar proporcionando cursos de aperfeiçoamento para quem está com essas máquinas, patroleiros, operador de máquinas, enfim. Isso o secretário me chamou a atenção, secretário, colocar uma coisa que a gente não vê. Às vezes acha que é só o cara do compras, o cara da licitação que tem que estar por dentro, que tem que estar fazendo curso de aperfeiçoamento, mas às vezes não, você precisa que um patroleiro chegue lá, tem um novo método, a gente não sabe. Tudo que é inovador, que é inovação, é importante também. E na gestão pública não é diferente. Então agora o nosso papel é olhar esse cronograma e a partir desse cronograma começar a cobrar as ações. Né? Porque agora como fiscalizadores, vamos fiscalizar se tudo aquilo que foi, porque está registrado em ata, está registrado em vídeo, está registrado em corte, que vocês fazem muito bem aqui. Fazemos, né? Bastante. Registrar aí, né? E eu acho assim que as pessoas estão esperando isso. Tanto que cada comunidade quer uma cópia desse cronograma. Então já nos solicitaram. Né? E nós, como vereadores, a gente vai estar rodando. Né? A Kombi vai estar para lá e para cá. Chegou numa comunidade, a primeira cobrança, a gente se reuniu lá e aí, deu resultado? Ali a estrada, né? Eu tenho muita esperança. Eu vejo que muitos vereadores vêm falar, a gente já vê isso aí de tempo e tudo mais. Dá até um desânimo. Falei, mas vamos ter fé, porque a gente está aqui para que as coisas aconteçam. E vamos se unir, né? Unir força. Eu acho que, como eu disse... O objetivo é o mesmo, né, Bainho? Exatamente, é um projeto a várias mãos. A Câmara de Vereadores, o Sindicato dos Agricultores, os agricultores e principalmente o Poder Executivo, que é quem pode estar realmente executando o trabalho, né? Maravilha. Rodrigo, mais alguma coisa? A gente vai voltar a conversar com o Bainho, né? Ele é presidente da Comissão de Educação, então nos próximos podcasts a gente também vai falar sobre a Comissão de Educação, então a gente vai ter outras oportunidades também para conversar. Eu tenho, como sempre, uma última pergunta, que vai ser o nosso quadro dentro do quadro. Aconteceu com o Almir, né, na primeira gravação, e eu achei interessante as respostas, mas agora, nossa perguntinha pinga-fogo. Se você fosse o prefeito amanhã, qual é a primeira ação, a primeira área ou a primeira solução que você bateria na cidade, que você traria para a cidade? A primeira solução? A primeira coisa que você focaria para resolver na cidade. Olha, você fala de uma área específica. Viu só? Tem muitas demandas, por isso né? que é o quadro demandas, é complicado. Eu tenho bastante projeto. Meu Deus do céu. Assim, nossa, a gente sabe, né? A cidade é enorme e tem várias necessidades e tudo mais, mas assim... Primeira coisa que eu faria... A única coisa que... Só vão te dar a oportunidade para resolver uma coisa. O que você resolveria? Olha, essa pergunta é bem interessante. A primeira coisa que eu faria, numa área, né? A primeira coisa que eu faria, acho que primeiro uma oração. Uma oração dentro do gabinete, né? Para abençoar o mandato, né? Mas acho que a primeira ação que a gente... A principal demanda, na tua opinião, né? Que o município Hoje, né, a gente fala aqui, falou tanto das estradas do interior, né, daí agora eu vou falar que é outra, mas a gente sabe que em várias áreas a gente tem demandas, né. Mas eu acho que assim... Tudo leva tempo, né? Tudo leva tempo. Mas eu acho que a primeira coisa é eu sempre gosto muito de falar sobre gestão de pessoas, né, a gente conversar com cada setor da prefeitura, para que entenda São servidores que sabem, né, no dia a dia, estão lá na ponta. Com eles, entender um pouquinho da realidade. E, primeiramente, também passar a motivação e o que está nos colocando ali. Né? Eu quero fazer isso, eu preciso disso. Não é nem que a gente reúna uma turma em cada auditório, porque é bastante servidor, a gente tem praticamente 2.000 servidores. Então, a gente se reuniria justamente para entender que a equipe precisa estar formada por um só objetivo. É esse que a gente tem. Então, não é eu vou, é vamos todos juntos. Porque todas as áreas precisam de atenção. Se eu chegar aqui e falar que eu vou dar atenção para a saúde, o pessoal da infra não vai gostar. Mas é uma resposta que eu gostei, porque realmente, se as pessoas que estão lá para fazer estão todas trabalhando com a mesma dinâmica, com a mesma motivação, né? Com certeza as coisas funcionam. Eu acho que você precisa entender, eu preciso vender a minha ideia. Agora eu preciso entender o porquê que eles precisam comprar a minha ideia como prefeito. O meu objetivo é esse, não é só um plano de governo você ler. É vocês entenderem que vocês vão ter parte nessa missão de 4 anos. É um mandato longo, são várias coisas que podem acontecer e vocês são as pessoas que são responsáveis. Então não é eu, é nós. Então acho que é o primeiro momento que eu faria, né? Conversar com cada pessoa, numa demanda, como eu falei, são 2.000 servidores. Hoje não tem nenhum lugar pra gente reunir 2.000 aqui, né? Mas a gente faria, acho que de uma maneira assim, com cada área específica, justamente para falar assim, primeiramente a gente tem uma missão muito grande, Caçador é uma cidade muito grande, o potencial gigantesco. Nós estamos aqui hoje
não só, hoje Caçador, se não me engano, 15ª economia, 6º exportador, a gente está aí com, tenho certeza que mais de 80 mil habitantes, tem o nosso valor dentro da nossa região e do nosso estado. E a gente precisa se impor como isso e entender que a nossa qualidade de vida, que o nosso município merece muito mais e com certeza vai ter. Mas essa motivação a gente... Quem sabe um dia, né? Por enquanto, a gente está fazendo isso aqui agora como vereador, né? E a gente é muito empolgado e gosta de realmente passar esse entusiasmo de que para mim, uma grande honra estar representando as pessoas aqui no Legislativo e, de uma certa maneira, também poder contribuir para esse desenvolvimento dessa cidade que eu amo tanto. Perfeito. É um ciclo, né? Isso aí. Isso aí. Fechou por hoje, Né? gente? Fechou. Fechou. Obrigado mais uma vez, né, Bainho? Bom papo. E, né? Que bom tê-lo aqui e venha mais vezes. Não, eu que agradeço aí, parabéns, né, por esse novo quadro, uma maneira um pouco mais dinâmica, diferente pra gente estar conversando aqui. E com certeza, com mais ideias e mais projetos aí. Tentar cada vez melhorar mais aqui também, né? Todo mundo precisa melhorar. E com certeza. Vamos pra frente. Vamos evoluir. Aí. Pessoal, obrigado pela companhia e Até a próxima. até a próxima. Até a próxima. Valeu.